Olá, boa noite. Vou começar cumprimentando as pessoas que estão por aí. Aproveitar para fixar o conteúdo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Aproveitando para fixar o conteúdo. Às vezes a internet ajuda, às vezes não. O pessoal que já entrou, se puder dar um retorno como que tá o som, se estão ouvindo, se tá claro. Acho que tem que segurar um pouquinho ali no fixar o conteúdo. Boa noite. Vamos lá, conteúdo fixado. Acho que foi agora sim. Boa noite para todos que estão chegando. Queria começar comentando que eu postei nos stories perguntas para o pessoal querendo saber sobre os medos. Então, não necessariamente a pessoa te contar um medo pessoal dela, podia contar um medo que fosse de alguma criança que ela conhecesse. Aí o pessoal foi colocando lá medo de morcego, medo de escuro, medo de se expor. Então, para o pessoal que já tá aí, se quiser me contar algum medo que tem, assim, se conseguir coragem para contar o medo que teve quando era criança, os corajosos que já chegaram e quiserem compartilhar. Tá todo mundo quietinho aí, entraram, mas ninguém se animou aí a contar o medo quando teve como criança. Acho que tá todo mundo se habituando aí ainda, né? Então a gente vai começar. Eu sou a Regina Pique, eu sou psicóloga e pedagoga. O tema da live de hoje é sobre medo infantil. E entre os medos que as pessoas foram colocando lá, um dos medos que apareceu foi o medo de escuro. E eu lembro assim que quando eu era criança, esse era um medo bem recorrente, assim, tinha medo de escuro, lembrava assim que ia anoitecendo e eu já ficava angustiada. E daí eu comecei a pensar que eu não lembro, na verdade, que momento que eu deixei de ter medo de escuro. E eu acho que a gente cresce, na verdade, os medos mudam de local, digamos assim, né? Entre o medo que eu tinha de escuro, agora meu medo recorrente é fazer live. Então a gente segue começando. Queria compartilhar uma situação curiosa que aconteceu. Quando eu dei a live sobre limites, uma mãe depois me deu um feedback de que a filhinha estava ouvindo a live e ouviu uma parte que eu comentei que na hora de chamar para tomar banho, na primeira vez que chama já é para criança aí. Então estava dando umas dicas e tal. E a mãe comentou que quando terminou a live, a menina falou: mãe, quando você me chamar para tomar banho, na primeira vez que você me chamar eu já vou. E a mãe comentou que ficou surpresa, assim, porque não precisou fazer intervenção nenhuma, só o fato dela ter ouvido, ela já mudou o comportamento. Pra gente pensar que, na verdade, assim, pra a gente conseguir mudança de comportamento nas crianças, às vezes não precisa muitas coisas, às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Então, entrando no tema nosso mesmo com relação ao medo, o que a gente observa? A gente observa que na sociedade, de modo geral, o medo é entendido como sinônimo de covardia. Então, os adultos gastam toda uma energia tentando convencer as crianças de que aquele medo que elas sentem não é importante, de que ele não é real, de que ele não faz sentido. Aí, o que muitas vezes acaba acontecendo na criança, né? Se o adulto acaba sinalizando para ela que aquele medo não é real, que ele não tem por que existir, que não tem por que ela sentir medo, ela acaba guardando o medo num lugar bem escondidinho, acaba não expressando esse medo, muitas vezes para agradar o adulto ou outras vezes até para não assustá-los, porque se a gente pensar numa criança pequena, às vezes ela pode ter a fantasia de que se ela contar o medo que ela tem de aranha, por exemplo, o pai e a mãe vão ficar com medo de aranha também. Outra ideia que eu queria trazer para vocês é assim: o medo ele é considerado um distúrbio evolutivo de conduta. O que é isso, né? A gente entende que o medo faz parte do desenvolvimento normal da criança. Então,
toda criança, em algum momento da vida, vai manifestar medo. Muitas vezes, quando a gente está em consultório fazendo anamnese, é uma pergunta que a gente sempre faz para a família se a criança tem algum medo, para vocês perceberem a importância do medo no desenvolvimento infantil. Então, o que acontece às vezes? Assim, quando a criança começa a andar, que é outra característica que é esperada em termos evolutivos, a gente fica contente, né? Tem que juntar toda uma energia física para ir correndo atrás, porque os pequeninos, quando começam a andar, não param. Mas a gente fica contente de perceber que a criança está andando. Quando se trata de um distúrbio evolutivo de conduta, muitas vezes a gente não fica necessariamente contente. Assim, uma criança que começa a manifestar vários medos, a gente fica... bom, digamos assim, não é que é uma boa notícia, porque a gente vai ter todo um trabalho para lidar. Então, assim, quando a gente compara, quando a criança começa a andar, ou quando a criança começa a manifestar o medo, a gente fica muito mais contente quando ela começa a andar, digamos assim, do que quando ela manifesta algum comportamento relacionado a medo. Só que do ponto de vista evolutivo, um e outro é tão importante. Tem uma pergunta que foi feita aqui, o que é um distúrbio evolutivo de conduta? Então, é um comportamento que a criança manifesta, que ele é necessário para o desenvolvimento dessa criança, só que muitas vezes ele rende um trabalho para os pais, digamos assim, por isso que ele entra na qualificação de um distúrbio evolutivo de conduta. Por exemplo, o negativismo é outro exemplo de distúrbio evolutivo de conduta, ansiedade, então são esses comportamentos que se enquadram, né, dependendo da faixa etária, como distúrbios evolutivos de conduta. Então, a gente estava falando de faixa etária, né, então dá para pensar alguns medos de acordo com a faixa etária. Até se a gente pesquisa na internet, tem várias tabelinhas bonitinhas mostrando a questão do distúrbio evolutivo de conduta, mostrando os medos relacionados com a idade. Mas mais do que ficar pensando assim, qual o medo para cada idade, a gente pensar o medo relacionado com a etapa de desenvolvimento infantil. O que a gente observa, por exemplo? Quando a criança vai entrar na escola, daí aparece o medo, em algumas crianças, né, de ir para a escola. Quando ela está já na pré-adolescência, é muito recorrente os medos relacionados a aceitação social, aceitação do grupo. Quando a gente pensa os adolescentes, né, que vão fazer vestibular, medo do vestibular, né, e também a questão do medo de escolha profissional, o que eu vou fazer, se eu vou gostar do que eu estou escolhendo ou não. Então, esses medos vão aparecendo de acordo com as faixas etárias. E eles são, na verdade, bem variados, assim. Então, sei lá, se mães ou professores conversando sobre os medos dos filhos, né, os medos que elas encontram, você pode ver, assim, uma criança que tem medo de um animal, a outra vai ter medo de altura, a outra vai ter medo de água. Então, são coisas que ficam bem variadas. Tem uma mãe que comentou ali a questão do medo de cachorro. Sim, cachorro, eu acho que é um dos animais que ganha o maior, Ibope na área dos medos, porque daí realmente as crianças, algumas adoram, né? E outras crianças têm um medo grande com relação a cachorro ou outros animais. Então a gente podia começar a pensar assim, bom, se o medo é normal, se ele é esperado para faixa etária, o que a gente faz? Tipo assim, vamos deixar rolar então, porque como uma criança aprende a andar, depois engatinha, anda, depois corre, também o medo vai seguir o mesmo rumo, digamos assim. A gente sempre pensa assim, para qualquer comportamento que a gente queira alterar ou pensar na criança, assim, um critério assim, ele está interferindo na vida da criança, ele está trazendo desconforto para a criança, então se ele estiver interferindo ou trazendo desconforto, né, a gente precisa fazer uma intervenção com relação a isso. Por exemplo, assim, se a gente pegar lá o exemplo que foi dado de cachorro, então essa criança tem medo de cachorro e a família combina de ir num parque, quando der pra gente voltar aí pros parques, né, então a família combina de ir num parque e tal, e a criança não quer ir de jeito nenhum, porque eventualmente vai encontrar algum cachorro lá no parque. Então essa criança está se privando de fazer algum comportamento em função do medo que ela tem de cachorros. Ou, por exemplo, uma criança que queira ir dormir na casa de um amiguinho ou de uma amiguinha e tem medo de dormir numa casa estranha, ou, por exemplo, tem medo de ficar longe dos pais.
Então essa criança acaba deixando de usufruir do momento prazeroso, que é estar com os amigos e tal, por conta do medo que ela tem de ficar longe dos pais. Então a gente pensa assim, esses medos eles já estão interferindo no funcionamento normal da criança, eles já estão trazendo um prejuízo para a criança. E a gente precisa fazer uma intervenção para cuidar que esse medo de fato não vire uma fobia, né? Que ele seja algo que a gente consiga encaminhar e transcorrer. Alguém tem alguma pergunta até agora? Vocês só foram comentando, uma pessoa falou de medo de palhaço também, aquelas coisas assim, final de ano, Papai Noel, decoração de shopping, né? Daí a família toda empolgada, às vezes até a criança empolgada também lá para levar a chupeta, Papai Noel, enfim, para ir lá no Papai Noel. E daí olha o Papai Noel e morre de medo e tal, né? Porque, bom, grande, as cores, todo o cenário em volta, e todo mundo falou do Papai Noel, né? E daí, de repente, o cara tá lá, nossa, daí a criança realmente acaba não querendo ir lá encontrar o Papai Noel. E vou fazer uma pausa aí para ver se vocês têm alguma pergunta. O pessoal tá todo mundo quietinho vendo. Ah, deixa eu ver. Aqui. Tá, isso, eu tava falando com relação aos medos, daí uma pessoa já me falou, assim, da questão de não dormir na casa de ninguém e tal, e daí é que a criança até tenta, mas no final das contas não consegue, isso mesmo, a gente vai vendo como que isso vai impactando para a criança. E muitas vezes quando a gente presta atenção, assim, no corpo, porque através do corpo a criança pode manifestar, ela manifesta um medo através do corpo, né? Então, o que acontece? Se você for reparar uma criança com medo, às vezes ele tá com a mão suada, se você pergunta, ele fala, meu coração tá acelerado. Então, ela tem manifestações físicas bem concretas, né? Para mostrar a dificuldade que ela tem. Uma pessoa estava perguntando se o medo é fobia. Então, a princípio, ele não seria uma fobia, ele entraria no quadro de fobia quando ele começaria a impactar em excessivo a vida dessa criança. Então, quando você vê que essa criança está se privando de várias coisas, a família, muitas vezes junto, se privando de várias coisas por conta desse medo que ela tem de fazer algo, né? Tem uma pergunta de medo, se medo ou timidez. Então, quando eu comentava assim, de que qualquer comportamento da criança, a gente sempre pensa assim, quero mudar esse comportamento, alterar, ou quero trabalhar essa característica que a criança tem. A gente sempre pensa assim, em que medida isso está trazendo um prejuízo para a criança. A timidez, vou fazer um parênteses para falar com relação à timidez, entra no mesmo âmbito. Então, de modo geral, a gente podia pensar assim, legal é todo mundo que é descolado, que fala um monte e tal, que consegue ter toda essa desenvoltura. E daí alguém que é mais tímido, a gente fala, não, então temos que resolver a questão da timidez dessa criança. E às vezes essa criança é mais tímida pelo temperamento dela, mas ela não deixa de fazer coisas que ela gosta, isso não traz o impacto para casa, para a família, para a convivência. Então a gente não entende que seja necessário trabalhar essa timidez, digamos, da criança por conta, só porque ela é tímida ou questão de extrovertida. A timidez pode ser um reflexo de medo? Pode ser. Uma criança está com algum receio e daí ela acaba ficando, se manifestando de forma mais tímida. Pode também se manifestar de forma mais agressiva, ou o extremo oposto, né? Então você vê uma criança mais recatada, e às vezes você vai investigando, você vê essa criança tá com algum medo, né? No coraçãozinho dela, digamos assim. Ou às vezes uma criança mais agressiva e você vai conversando e tal, e quando você verifica, não, realmente essa criança tá com medo escondido e a forma como ela estava manifestando medo era essa. Sim, daí tem uma pergunta com relação ao medo extremo de passar por ridículo. Então, se você pensa numa faixa etária onde a exposição que eles fazem ao meio social, ser aceito pelo grupo e tal, começa a ter uma relevância grande, a criança vai mostrar essa dificuldade mesmo, assim, de não conseguir se expor, porque as outras pessoas podem falar, porque acaba se expondo ao ridículo. Então, a gente podia começar a pensar assim, como que a gente consegue conduzir. Então, eu estava comentando com vocês isso, que de modo geral a nossa sociedade entende que o medo é sinônimo de covardia. Então, de modo geral, a conduta do adulto é toda uma explicação racional
para dizer para a criança que o medo não existe, que não tem problema, que ela pode ir, que tudo vai dar certo. E na verdade o que a gente precisava fazer é chegar, digamos, no coração da criança, porque ela não faz, o medo não faz sentido racional, ele é uma coisa que ele sente, então ele está no âmbito dos sentimentos. E a forma como a gente vai conseguir tocar e fazer alguma intervenção é exatamente através do coração. Então, por exemplo, assim, a gente evitar não rir, falar que você é medroso e que não tem problema nenhum e que isso é besteira. Por quê? Porque para a criança, do ponto de vista dela, aquilo que ela está sentindo é muito real. Eu comentava, inclusive, assim, que fisicamente ela tem toda uma manifestação em função do que ela está sentindo. Então, como que a gente começa a nossa comunicação com a criança pensando nisso? Assim, eu quero criar um canal de comunicação com ela para ajudar que ela gerencie melhor o medo que ela está sentindo. Então, eu começo conversando com ela, dizendo assim, não tem problema sentir medo, tá tudo ok. Tipo, o professor também sentia, a professora, a mamãe também sentia. Agora, como adulto, também a mãe tem esse medo, ou tem aquele outro medo. Então, a gente se colocar no lugar da criança e falar para ela que ok, que eu entendo o que você está sentindo, que eu também já senti e às vezes eu também sinto isso. Então, um primeiro acesso com a criança. Daí a gente, que a gente quer com isso, né? Que a criança expresse o que ela está sentindo e que ela perceba que aquele sentimento dela, ele está sendo aprovado, ele está sendo validado. Tem um adulto que está interessado e está ouvindo ela e está querendo ajudar com relação a isso que ela está sentindo. Porque muitas vezes a criança, para conseguir expressar o medo que ela tem, ela vai precisar da ajuda de um adulto. Dificilmente ela consegue sozinha. Pode ser que tenha situações, né, que ela gerencie sozinha, até porque a gente sempre parte do pressuposto assim, existem coisas que a criança nos conta e existem coisas que ela guarda só para ela. Então, assim, entre os medos que ela contou pra gente, digamos assim, pode ter outros medos que estão com ela e que ela não contou pra gente. Se a gente for pensar um exemplo bem concreto, assim, uma apresentação, uma criança que tenha medo de ir para uma apresentação na escola, então ela tá lá paradinha que seja uma apresentação Dia das Mães, que seja uma apresentação em sala de aula, na frente lá dos colegas da sala, por exemplo. E daí ela tá lá, tipo, morrendo de medo de fazer a apresentação, tal, assim, daí fisicamente, né, coração acelerado, respiração ofegante. E daí a gente vem, por exemplo, assim, não precisa ter medo, vai dar tudo certo, tal. Então, assim, tudo bem, a gente está tentando fazer um incentivo, mas é todo passando pela questão racional, né? E dizendo assim, olha, vai que não tem por que você tá com medo, por exemplo. E, na verdade, o que a criança precisaria é alguém que chegasse nela e reconhecesse, ok, eu tô vendo que você tá com medo, o professor tá vendo, assim, que tá difícil para você, tal. O que a gente pode fazer para ajudar? Então, sei lá, a criança diz, se eu levar o papel junto, se você ficar do meu lado, se eu for o primeiro a apresentar, ou se eu for o último, não sei, se for pro sorteio. Daí a criança também vai poder dizer o que ela precisa para conseguir gerenciar melhor o medo que ela está sentindo e conseguir enfrentar aquela situação que ela tá passando. Deixa eu só ver aqui. Então, daí tem uma pergunta com relação a acordar à noite, né? O que a gente faz? Não sei a idade da criança, vou dar uma explicação genérica aqui pensando numa idade. Mas geralmente assim, se a criança chegar a acordar por conta do medo, daí você pode conversar com ela, então, a mamãe tá aqui, papai tá aqui, quer contar o que aconteceu? Às vezes ela consegue te dizer, quer seja pela idade, quer seja assim, tive um sonho ruim, acordei, tava me sentindo mal, o que aconteceu? Sei lá, você não consegue, a criança não vai conseguir te dizer muito bem o que aconteceu. Mas fala, então me conta o que aconteceu, tá? A mamãe e papai querem saber, tá tudo bem, a gente tá aqui. Então ela conta, desabafa, tal. Às vezes chora um pouco, que o choro também alivia a ansiedade, né? Diminui o estresse. E daí a ideia é que fique mais um pouco com ela para que ela consiga dormir novamente. Tem um desenho que eu não sei se as pessoas conhecem, ele chama Caillou. É um desenho francês, ele é de um menininho de 6 anos de idade. Ele é francês, mas você pode assistir português, inglês, espanhol, o idioma que você quiser. Então, ele vai contar uma cena exatamente dessa pergunta, né? De que ele estava dormindo, ele acordou, daí ele estava com medo e os pais vieram ficar junto com ele. Então, os pais abraçaram, acolheram ele e tal, daí ele falou que estava com medo, deram uma olhada lá na casa e explicaram para ele, a pessoa me passou a idade ali, acho que tá dentro aí, então, a explicação
tá encaixando. Daí explicaram para ele que estava tudo bem, que também eles quando eram adultos também, quando eram crianças também tinham medo, e daí conversaram com ele e combinaram, então vamos fazer assim, vamos pegar o travesseiro e vamos virar o travesseiro pro outro lado, virar o travesseiro pro lado dos sonhos bons. Então a gente pensa assim, nossa, mas é uma, como é que é, uma alternativa, um recurso, um apoio que mais fantasioso, digamos assim, pode ser, né? Só que não tem problema nenhum de você usar esse recurso dessa forma nesse contexto, porque primeiro teve o reconhecimento por parte dos pais do que estava acontecendo com a criança, no sentido de empatia, né? Olha, a gente entende e tal, tá difícil, e daí você ofereceu um recurso, uma estratégia, um apoio, algo que ajudasse a criança a voltar a dormir e se tranquilizar. Para dormir, às vezes também entra aquela coisa assim de ir dormir com um brinquedo que ela gosta, às vezes deixar uma luz acesa num local do quarto, caso ela acorde, não tá tudo na penumbra, ela consegue se deslocar, pedir ajuda, ir para a cama dos pais, enfim, ter essas estratégias, esses recursos. Deixa eu só ver, meu filho está com medo de ficar sozinho, mesmo dentro de casa, isso. Daí, peraí, como parece uma... Tá, tem uma pergunta que foi feita assim: como a gente pode estimular a criança a falar como se sente e entender por que ela se sente assim? Tem um recurso que é muito legal pra gente fazer com as crianças, que é assim: pedir para ela desenhar o medo que ela tá sentindo. Então, ou às vezes representar através de bonecos, tal. Eu lembro que eu tinha um clientinho que ele tinha medo de um monstro e o monstro tinha um nome, inclusive, assim. Então, tá adulto esse cliente agora já. Então, o que ele fez? Ele pegou, desenhou lá o monstro e a gente começou a conversar sobre o monstro. Que tamanho que o monstro tinha, que cor que tinha. Ele conversou com o monstro conversava com ele. Daí eu ia fazendo pergunta. E eu vi que ele foi se acalmando, e de modo geral é assim, né? Quando a criança... Porque assim, o medo, digamos, está na imaginação. E a imaginação tem o tamanho que você quiser, digamos. Geralmente enorme, né? Daí, quando a criança coloca para o papel, quando ela consegue começar a dar limite e forma para esse medo, ela consegue gerenciar melhor esse medo. Porque assim, se ela conseguiu pôr no papel, para começar ela conseguiu controlar de alguma forma esse medo e colocar ele no papel. Daí o que acontece? Depois de você começar a conversar com a criança, você faz assim, tipo, fale mais sobre isso, assim, o clássico, né? Então você faz a história render, vai conversando e tal. E às vezes no final a criança pode optar, riscar tudo, picar lá o papel, jogar no lixo. Tem criança que guarda lá na última gaveta e tem criança que acontece de que como pôs um medo no papel, assim, ele saiu, né, a proporção ficou menor porque ele está acessível, palpável, concreto, a criança ficou amiga do medo. Então assim, tinha desenhado lá um monstro, daí a hora que pôs, então enfeitou, tá, falou, não vou, eu vou guardar. E foi lá e colou na geladeira e deixou lá o monstro. Então, assim, foi uma forma que na hora que ela concretizou, ele não ficou tão assustador e ela achou que estava ok para poder conviver agora com medo e poder gerenciar. Então, a ideia é essa, assim, entrar na comunicação com a criança, pedir para ela expressar o medo, dizer que tá ok, assim, ela pode vir contando que a gente vai estar ouvindo, tá aceitando, e daí começar a pensar estratégias, né, como por exemplo, eu estava falando lá do travesseiro, para dar esse tipo de apoio para a criança. Do papel também tem uma outra questão, assim, se a gente pensar, é o mesmo funcionamento nosso enquanto adulto. Por exemplo, assim, as famílias estão tendo que gerenciar, trabalhar em casa e dar conta das demandas da escola, né? E o que a gente vê, por exemplo, domingo, às vezes pode bater uma coisa assim, nossa, vem a semana, será que eu vou dar conta de todas as coisas que tem para fazer? E a gente vê assim, que se a gente pega, coloca no papel, lista as coisas que a gente tem que fazer, o supermercado vai ser na terça, a verdureira na segunda, enfim, começa a organizar lá a dinâmica, a roupa vai lavar tal dia, enfim, a gente vê que a gente já se acalma e aquilo começa a ficar mais viável porque a gente colocou no papel. É o mesmo movimento para a criança, quando ela põe o medo no papel, digamos assim, né, ela consegue começar a gerenciar melhor esse medo por conta de ter trazido esse recurso concreto para ela. Peraí, tem uma pergunta: criança de 6 que acorda toda noite dizendo que está com medo para ir para a cama dos pais. Tem que demonstrar essa importância do medo mesmo de madrugada. Tá, daí eu acho que tem essa pergunta específica, assim, de pedir para ir para a cama dos pais. Tem que dar uma olhadinha se é toda noite, né, que acontece.
ou se de repente o que pode estar acontecendo por trás disso, assim. Então pode ser uma criança que está pedindo atenção, na verdade, né? E acorda à noite, porque, digamos, à noite ela tem o pai e a mãe para ela, eles estavam dormindo, digamos, eles estavam fazendo outra ocupação, além de dormir e descansar. Então ela demanda o pai e a mãe para eles poderem ficar com ele. Então, assim, você tem que medir um pouquinho, assim, qual forma se encaixa melhor. Assim. Se você vê que tem uma demanda para naquele momento poder conversar com a criança e explicar o que está acontecendo, tal, pedir para ela contar sobre o medo, você faz. Se você achar que aquilo vai despertar a criança, porque queira ou não queira, vai ficar conversando, vai ativar mais cognitivamente e tal, porque você está fazendo pergunta, então você pode optar por pedir, acalmar a criança, e no outro dia você faz todo um trauma. Papai, ontem à noite você acordou, você estava com medo, tal. Vamos contar aqui pro papai e mamãe o que aconteceu. Quer pegar um papel, quer desenhar ou tal? Porque às vezes a criança nem tem tão claro o que assustou ela, o que fez com que ela acordasse. Então, a conversa também é para ajudar a dar nome, né, às coisas que estão acontecendo, para que a criança possa ter essa referência. Uma pessoa lembrou ali do Monstros S.A., né, que é um filme de monstros lá. Porque assim, em alguns momentos a criança vai ter medos que são baseados em 10 reais, né? Sei lá, uma criança que tem medo do cachorro, sei lá, tava passando na rua, um cachorro mordeu ela, assim, ela vai ter medo daquele cachorro e de todos os outros que ela encontrar. E às vezes eles podem surgir de coisas que são fictícias, né? Então, por exemplo, o medo clássico lá de acordar e que tem um monstro no quarto. Não vai ter um monstro no quarto, né? Não é real, digamos assim. Só que para a criança aquilo é real, tanto que ela tem esse medo e manifesta ele, como eu estava comentando, fisicamente. Então a gente tem que dar essa importância, digamos assim, no medo, no sentido de que ele é verdadeiro para a criança. E daí o nosso trabalho é ajudar que ela vá conduzindo e que vá conseguindo gerenciar o medo. A gente sempre fala assim, digamos, eu estava dando aquele exemplo da criança na apresentação, né, e que está com medo, e que daí a gente, enquanto pode dar o suporte para a criança, enquanto professor, enquanto pai, para que ela gerencie o medo. Dificilmente ela vai para uma próxima situação, e isso é importante a gente sinalizar para ela, sem sentir medo. Então, assim, ela tem medo de apresentação. Você conversou, deu todo o suporte e tal, e ela vai se apresentar. Ela vai estar sentindo medo, e é para você dizer para ela, provavelmente você vai sentir medo. Assim, a gente fez todo um trabalho e tal, mas assim, se ele se deparou com a nova situação e o medo continua lá. Porque às vezes a criança pode ter expectativa, e até a gente enquanto adulto, de que, bom, como a gente fez um trabalho, desenhou, falou, enfim, né? Fez toda uma intervenção, que quando ela se depara com a próxima situação, ela não vai ter medo. Tipo, zerou lá o negócio, o estoque tá zero. E na verdade não é assim, na verdade ela vai estar sentindo medo, a diferença é que ela vai estar com um suporte um pouco maior para poder gerenciar esse medo. Então, assim, como a gente fez um trabalho prévio de aceitação do medo dela, de explicação e tudo mais, ela tá mais amparada, ela tem mais substrato de resiliência para conseguir gerenciar essa situação que ela tá lidando. E a diferença também tá na criança, mesmo sabendo que tem medo, escolher gerenciar o medo, escolher se deparar com a situação que causa medo para ela. Porque ela poderia muito bem dizer, não quero saber e pronto, né? Não vou fazer mais, ou não quero passar por nenhum cachorro nunca mais, tal. E na verdade, a nossa intenção no trabalho de dar suporte para a criança é que ela possa se fortalecer a ponto de dizer, ok, tô com medo, mas quero tentar mesmo assim, porque dificilmente, é isso que eu falo, dificilmente o medo vai, tipo, você trabalhou lá, o negócio zerou, não. Vai estar presente, digamos, nela ainda essa questão do medo, né? Tava dando aquele exemplo lá do Caillou, né, que virou o travesseiro e tal. Uma estratégia também, por exemplo, quando a criança tem medo de algum animal específico, é fazendo uma aproximação segura, né, e parcial. Por exemplo, assim, você pode comprar um livro que fale sobre cachorro, daí pode olhar um cachorro que é filhotinho, que daí é todo menorzinho, enfim, todo engraçadinho, que é uma outra forma de você aproximar a criança da questão do medo, né? Então você pode fazendo essas aproximações gradativas. Tem uma pergunta que foi feita com relação ao medo da morte da mãe.
Então, esse do medo de perder os pais é um medo bem presente na vida das crianças, assim. Então, existem crianças que manifestam ele em diferentes fases da vida, assim, você vê que acompanha a criança, e tem crianças que nunca chegam a expressar muito claro, assim, ou não seja, ou aquilo não significa como medo, mas digamos, a ideia de, bom, se meus pais morrerem, o que vai acontecer comigo, passa na cabeça de toda criança, assim. Por que que passa? Passa porque a criança precisa do pai e da mãe para sobreviver. Então, assim, não sei lá, um amiguinho, alguém que você conhece, estava numa escola, saiu, foi para outra. Não, é realmente uma necessidade de subsistência. Sem eles, quem me cuida, eu vou morrer, não só eles, né? Então, às vezes o medo da morte da mãe, ele pode estar relacionado a alguma ansiedade de separação. Então, uma dificuldade da criança de realmente ficar longe do pai e da mãe e daí poder ficar bem apesar de estar distante. Do tipo assim, enquanto eu estou vendo, eu tenho certeza que a minha mãe está bem. Depois que eu deixei de vê-la, né, que ela foi trabalhar, enfim, o que aconteceu, eu acabo ficando com medo dela. Tem uma situação de uma criança que foi assim, tinha essa questão do medo, né? Então, estava vendo a mãe, estava ok, a mãe saía do campo de vista, ficava com medo. E a gente foi conversando sobre esse medo, o que ela acha que podia acontecer. Tinha um medo real e tinha uma coisa assim do que eu quero ficar com a minha mãe só para mim, assim. Então, um pouco de, não, por exemplo, a mãe ia sair com o pai. Não, ela não queria que a mãe saísse com o pai porque ela queria que a mãe ficasse com ela. Então, tinha uma mistura ali das duas coisas. Mas uma coisa que a gente fez, um combinado, digamos, um apoio que a gente usou, que eu usei com ela nesse caso, foi pensar assim, vamos pensar que tivesse um fio que conecta você e a tua mãe, que independente da distância que ela fosse, você continua conectada com ela e ela continua conectada com você. E que daí ela vai para onde ela vai, né? E depois ela volta, mas vocês continuam ligadas uma com a outra, digamos assim, é como se a gente fosse imaginar assim, um cordão umbilical que nunca cortou lá. Mas foi uma forma da menina conseguir imaginar, fica longe da mãe, tendo esse apoio. Daí é um pouco assim da gente pensar que apoios que a gente consegue colocar para garantir que essa criança fique bem, porque é isso assim, eu valido o medo que ela tem, digo que reconheço, mas também vou pensando em estratégias para que ela possa gerenciar esse medo. Sempre considerando aquela ideia primeira lá de que a gente tem que pensar se isso está interferindo na vida da criança. Porque pode, por exemplo, assim, eu tenho uma criança que super tranquila, tal, não tem medo de nada e, tipo, não gosta muito de cachorro. Não é que chega a ter medo, assim, tal, mas não chega perto, tal, e eu, de repente, como mãe, podia ter expectativa, eu queria que ela fosse lá, tocasse, por que ela não toca, porque, né... E às vezes assim, é uma expectativa minha, não é uma demanda da criança, o fato dela não querer se aproximar de cachorro não tá interferindo na vida dela, não traz um desconforto para ela não quer, não sente vontade, né? Sei lá, você vai na casa de familiares, ninguém tem cachorro, se tem, isso não impacta, não interfere nela. Bom, então a gente ajusta a nossa expectativa, porque assim, no final das contas a criança tá bem, a demanda era nossa de que ela ficasse lá sem ter medo de nada, super destemida e vai arrojada e tal, e a criança tá na dela e ela tá bem, né? Sim, daí tem o medo de ficar sozinha, que daí é outro receio que as crianças têm, né, de ficar longe dos pais, ou, por exemplo, a dormir e tal, né? Esse medo de adormecer é um medo bem frequente nas crianças. O que acontece? Digamos assim, quando a criança tá acordada durante o dia, ela tá vendo as coisas todas acontecerem, enfim, ela tá vendo o pai, tá vendo a mãe, ou liga, faz videochamada, enfim. Agora a gente tem a situação de estar bem presente com os filhos, né, por conta do home office. Quando ela vai adormecer, o que ela precisa fazer? Ela precisa se desconectar de tudo que ela tá vendo, e aquilo que ela tá vendo é concreto para ela, e ela entra no mundo dos sonhos e daí da imaginação, que é um mundo que ela não tem controle. Então, por isso, muitas vezes, o sono, que daí tem, as crianças relatam assim, o sonho ruim, enfim, mas assim, eu vou dormir e eu não faço ideia do que vai acontecer. É diferente de se eu tô brincando na sala, daí depois eu vou pra cozinha, eu tô no comando, digamos assim, né? E quando você vai dormir, você se entrega ao mundo dos sonhos e vem o que venha. E
E os sonhos trazem as situações que ela vive no seu dia a dia. Às vezes pode acontecer assim, algum amiguinho falar alguma coisa mais assustadora. Daí também vale a pena a gente ter um cuidado assim, que tipo de filmes a criança está sendo exposta, que tipo de fotos, então cuidar com essa questão da internet também, assim, né? Então às vezes a criança tá lá com o aparelho, vai acessando e vê algumas fotos mais assustadoras, ou assim, uma falta de sensibilidade às vezes por parte dos pais ou professores, que daí a gente tem que estar atento, assim, né? De expor a criança a um filme que traz um conteúdo que é muito assustador para ela, porque daí realmente a gente tá. Aquilo que era normal, digamos assim, o medo que era próprio da faixa etária, acaba vindo com uma intensidade muito maior por conta dela ter sido exposta a estímulos que excederam aquilo que ela tinha, aquilo que ela podia dar conta, digamos assim, né? E às vezes você tem a indicação lá do filme, mas também vale a pena um pouquinho assim de sensibilidade nossa, pensando na característica da criança e ó, não, eu acho que esse filme aqui vai ser demais. Teve uma situação particular que aconteceu, a gente foi assistir todo mundo junto, Harry Potter, a Câmara Secreta. Então quem já assistiu conhece um pouquinho ali do filme. E eu tenho uma que vai fazer 6 anos daqui a 2 meses. E lá a gente assistindo e tal, e lá pelas tantas eu vi que ela tava com uma carreirinha super aterrorizada, assim, do tipo, nossa. E daí eu falei, olha, eu acho que era naquela parte que a menina some, que deve aparecer a cobra, enfim. Daí eu fiz uma pausa lá no filme e falei, olha, o Harry Potter vai conseguir achar a menina, vai conseguir salvar ela, o que eles vão descobrir na Câmara Secreta é uma cobra gigante, que o Harry Potter vai matar, ou seja, tipo, acabei com o filme desde todos os spoilers possíveis, assim. Mas foi a forma de gerenciar, a melhor forma de gerenciar, digamos assim, né, considerando que ela estava assistindo e aquele negócio tava, pela expressão física dela, né, passado da conta ali para a idade dela. E daí a outra, que vai fazer 8, veio me perguntar depois, mãe, por que você foi contando tudo o que ia acontecer? Porque daí estraguei lá o final do filme. Daí eu expliquei pra ela, a mãe contou porque viu que a Mana tava com uma carinha muito assustada e que se a mãe contasse que ia tudo dar certo e tal, como ia se desenrolar o filme, ela ia ficar mais tranquila e ia conseguir dar conta de seguir assistindo o filme. Queria comentar com vocês também que às vezes um recurso interessante para a gente trabalhar com medo dos filhos é usar um livro. Tem um livro que eu gosto bastante, vai estar espelhado aqui, escrita, Por que ter medo? Então o que acontece? Esse livro eu indico, às vezes eu utilizo no consultório, eu vou lendo com a criança e eu vou conversando com ela. Então ele tem várias coisas assim, ele fala que os pais também sentem medo, conta situações que pode ter medo. Ele tem uma linguagem que é para uma criança mais de 8, 10 anos, mas você pode usar com os pequenininhos, só tem que trocar algumas terminologias que daí a criança não vai dar conta de entender. Então é uma forma de você utilizar também com a criança, comprar um livro que fale sobre medo, começar a ler com ela e ver o que vai saindo dali, né? Nesse livro ele tem um exemplo bonitinho, ele conta assim, de repente você pode combinar com a criança, fazer uma fornada de biscoito de coragem. Então assim, não é a questão assim, vou pôr a coragem no lugar do medo, né? Fez todo um trabalho antes da criança com relação à aceitação do medo, de que ok, de que faz parte e que tudo bem você expressar isso que a gente quer. Só que daí também vem com um apoio, como a história do travesseiro, como a história do ursinho para dormir junto, né? Então vamos se reunir, vamos fazer uma fornada de biscoito de coragem, uma fornada de biscoito manda medo embora, enfim, e daí a criança come. A gente está usando, de novo, assim, um recurso com a criança, um apoio para que auxilie que a criança consiga gerenciar o medo que ela está sentindo. Uma pessoa está contando que o filho ficou com medo depois que ficou sabendo o que é sonambulismo. Sim, então isso é uma das coisas que realmente pode acontecer. Eles recebem uma informação e a partir dessa informação começam a ter uma dificuldade, né? Que eu falo assim, às vezes algum amiguinho conta alguma história
e a criança começa a ter medo em função disso. Nesse caso, por exemplo, dá para conversar com a criança, se ela sabe o que é sonambulismo, se ela sabe o que pode acontecer, pode fazer um teatro, né? Vamos fazer de conta que, sei lá, tá escuro, então apagamos a luz, vamos fazer de conta que o mano é sonâmbulo, se ele começou a andar, o que será que acontece e tal, para a criança trazer para o concreto todas essas possibilidades. Ah, tá, já apareceu ali uma pessoa perguntou do nome do livro, foi ali. Então, são estratégias que a gente pode utilizar, porque é isso que eu digo, de repente ela está imaginando sonambulismo, não sei, alguém que vem, que pega alguém, que faz alguma coisa de mal e que acontece, e na verdade, às vezes não, né? Às vezes é uma situação mais simples, assim, né? Ela imaginou uma coisa na cabeça dela e quando a gente traz para o concreto, explica um pouquinho do que é, a criança tá ok. Falou que a imagem travou e o áudio tá ok. Para mais alguém travou a imagem? Vamos ver o que o pessoal responde. Acho que tá ok. Tá, é isso, tá ok. Então, seguimos conversando. Então, são essas estratégias. Ler o livro é um outro recurso que a gente pode fazer com a criança, né? Queria também comentar com vocês a questão de a gente estar lidando com um momento específico que é as crianças e a questão da pandemia que a gente está vivendo e tal. E a importância que tem e que vale a pena a gente estar atento de que a gente possa gastar tempo para pensar nessas questões emocionais da criança. Então, sim, a gente está lidando com dar conta do conteúdo escolar, né? E as escolas também nesse sentido, mas a gente poderia, junto com isso, pensar situações de como que a gente ajuda emocionalmente a lidar com as crianças, quer seja nas questões que envolvem medo, quer seja nas questões que envolvem ansiedade, tristeza. Essa coleção do livro, ele tem do ficar triste, de ficar com raiva também, então ele aborda outros sentimentos. Então são aspectos que vale a pena a gente estar atento quando a gente está com as crianças, assim, para já ir contemplando, digamos, trabalhar essas dimensões emocionais da criança também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que vocês vão finalizando. Peraí, aqui. Eu acho que tá. Ok. Foi. Queria comentar ainda com relação ao medo de que algumas crianças manifestam medo de crescer. Então, o que pode estar acontecendo quando aparece esse medo? Assim, as crianças, por exemplo, podem estar se deparando assim, dentro da idade dela, dentro do universo dela, ela tem as dificuldades dela. Então, que sejam os medos, que seja a insegurança, desentendimento entre os colegas, tem as dificuldades que ela tem para gerenciar. E muitas vezes ela olha assim para o mundo adulto, digamos assim, e ela pensa, nossa, como vai ser depois, lá no adulto, se agora como criança eu não estou conseguindo lidar com alguma situação. Então, isso pode ser uma fonte, né, geradora desse medo de crescer. E também uma das coisas que os pesquisadores relatam é que daí, digamos, um pouquinho de culpa nossa enquanto adultos, assim, né? Se ela olha às vezes para os adultos, vê os adultos muito assim preocupados com relação ao futuro, preocupação, ansiedade. E daí também elas olham para essa vida do adulto e falam, tipo, acho que não, acho que eu não quero muito isso que me espera daqui para frente. Então, para a gente também estar atento assim, que leitura de mundo a gente acaba passando para a criança quando fica falando das nossas dificuldades, dos contratempos que a gente tem enquanto adulto, assim, no resumo final, o que a criança acaba captando, né? A gente lida com a vida de uma forma mais pesada e daí às vezes ela vai olhar e falar, nossa, não quero essa vida de adulto porque daí vai ser mais complicado mesmo, né? Vou ter mais dificuldades, enfim. Eu vou abrir um pouquinho para ver o que o pessoal quer perguntar, porque daí a gente vai vendo como finaliza também.
Vocês lembram, enquanto adultos, dos medos que vocês tinham como criança? Daí só dão um, tipo, lembra aí, quem lembra dos medos? Então, tem uma pergunta assim, se o medo pode ser visto como algo bom. Então, eu estava comentando que quando a gente faz na anamnese e a gente pergunta para a família, né, se a criança tem algum medo ou não, se a família diz que a criança nunca teve medo de nada, super destemida, tal, a gente faz uma anotaçãozinha, faz um asterisco do lado, digamos assim. A gente fica com essa informação presente no sentido assim, opa, essa criança não manifestou medo de nada. Ou porque ela não manifestou, né? Daí tem que investigar o que está acontecendo. Ou porque, por exemplo, de repente pode ser que ela manifestou, ou ela tenha o medo, só que no final das contas a criança não... Os pais não perceberam. Então, o medo, como eu dizia, ele é um distúrbio evolutivo de conduta, ele tem que estar presente, e obrigatoriamente a gente vê ele presente, né, na vida das crianças. Medo de banheiro público, nossa, todo mundo. Quando a gente não precisa usar, realmente. Daí o medo de escuro, né, que é bem aquela questão do adormecer, a dificuldade que a criança tem. Vou aproveitar e até vou dar... sim, medo de rato. Não, continuamos com medo dele, sim, sem problemas. O pessoal tá brincando aí, vários medos. É isso que eu falava, assim, tanto por parte da criança quanto por parte da gente como adulto, né? O medo é uma coisa que nos acompanha. O cuidado é perceber em que medida ele está afetando nossa vida ou a vida da criança, né? E que recursos que a gente utiliza para gerenciar. Agora, a mensagem para a criança sempre é essa, assim, né? De que, fique tranquila, né? O medo faz parte, eu também tinha. E a gente consegue enfrentar ele e você vai vendo os recursos que você faz para poder enfrentar. Sim, o medo de assalto e quando não transmitir. Então, tem crianças que são, como que eu vou dizer, radares, assim, no sentido de que você não precisa dizer algumas coisas para elas e elas já percebem. Então, às vezes você se depara com um medo específico, digamos assim, ele falava, né, medo de assalto, dependendo de onde você mora, enfim, é um medo, digamos, real, né, uma possibilidade real. Como que você cuida para não passar isso para o filho? Eu acho que tentando tranquilidade na hora de explicar, por exemplo, assim, então a gente tá chegando em casa, a mamãe e o papai estão atentos ao que está acontecendo na rua para entrar com o carro, para estacionar, só que procurando assim trazer, às vezes verbalizar, explicar os cuidados que você tem da forma mais tranquila que você conseguir. E às vezes nesse sentido vale a pena pensar assim, qual dos dois, pai ou mãe, né, consegue trazer isso com mais assertividade, digamos assim. Digamos que a mãe tenha muito medo de assalto, tal, só de pensar, começar a falar, já tem uma alteração na voz, a criança com um pouquinho de percepção já, opa, que negócio é esse que ela tá mexida com isso, né? Então, quem sabe o pai conversa sobre esse assunto, quem sabe o pai explica, né? A gente tá tendo esse cuidado agora aqui e tal, a gente tá pondo grade, porque tem pessoas que podem querer entrar na nossa casa, vir pegar as coisas que estão aqui, então a gente está tendo esse cuidado, tal. Tentar conversar com a criança e explicar nesse sentido. Com quantos anos a criança sabe dizer que está com medo? Então, se a gente fosse pensar, assim, uma criança, um exemplo amplo, assim, uma criança com 2 anos, ela pode já conseguir verbalizar que ela está com medo. O que acontece? Antes disso, a gente vai ter que estar mais atento aos sinais que ela pode estar mostrando, por exemplo, assim, sinais corporais do que pode estar acontecendo. Então, você verifica, por exemplo, assim, uma criança pequena, né, um bebê que está escutando um barulho estranho e daí ela começa a tampar o ouvidinho, ou se afasta, enfim, ela não consegue te dizer que está com medo, mas você percebeu que aquele barulho causou uma reação de medo nela, então a gente começa a ajustar nesse sentido. Se a criança já tem um verbal e ela consegue te falar, ela vai conseguir te dar esse retorno do que aconteceu, né, do medo que ela está sentindo e tal, com mais ou menos detalhe, com mais ou menos exatidão, digamos assim, em função da faixa etária dela.
Mas a princípio isso, ela começa a conseguir te dizer, daí tem que olhar um pouquinho o verbal da tua criança, né? Do que ela tem medo. Ou você pode usar a palavra o que te assustou, ou teve uma coisa que você ficou com o coraçãozinho assim, tal. Então você tem que tentar usar a linguagem para poder extrair dela ali o que aconteceu, o que ela estava sentindo. Isso o medo pode servir como instinto de sobrevivência? Sim, principalmente quando você pensa que o medo ele tem que te garantir, digamos, quando ele é real, né? Quando você tem medo real de alguma coisa, é exatamente isso, assim. Daí a gente já pensando a gente como adulto, né? Ou, por exemplo, se você pensa uma criança um pouquinho maior, que você sinaliza para ela algumas situações que não são adequadas. Então, por exemplo, ela você explicou lá sobre a questão do corpo dela, que digamos, a questão de abuso sexual, né, ou algo próximo a isso, né? Então você sinalizou para ela a questão, que você tá no local, nenhuma pessoa pode tocar em você, tal. Então de repente ela tá numa situação lá, tá lá no banheiro e chega alguém que faz uma aproximação dela, mas assim, a gente espera que ela sinta medo e que ela associe a orientação que você passou e realmente busque fugir daquela situação em que ela se encontra. Então, ele serve com esse intuito mesmo. Tava falando medo de cachorro, né? Então, sei lá, ensina que tá tudo bem, tem medo de cachorro. De repente já tá andando na rua, tá um cachorro lá sem coleira, tal, não tem nenhum dono por perto, um cachorro enorme. Você fala, bom, né, questão de sobrevivência, vou me proteger porque eu não sei se é manso, se não é manso. Então, tem todas essas questões também, né? Essa questão de saber o limite para procurar ajuda especializada. Então eu penso assim que vale a pena sempre os pais tentarem trabalhar as questões de medo com os filhos, assim. Então pode ser que tenha alguém que diga assim, não, prefiro encaminhar direto porque não me vejo assim, por exemplo, desenhando com a criança, tentando distrair, fazer a pergunta, então acho que não tenho essa habilidade. Sem problema, procura um profissional, pede uma ajuda no colégio, às vezes pede ajuda para a professora e para conseguir conversar e conduzir isso. Se acontecer, por exemplo, a questão de então você peça ajuda. Aí pode acontecer assim, que você tenta trabalhar com a criança, compra um livro, vai lendo com ela e tal, só que daí no final das contas você percebe não, que a coisa não fluiu muito, que ela continua com medo, que ela continua preocupada, que você está tentando trabalhar e não está conseguindo trabalhar com ela. Então, vale a pena você pensar que você tem que pedir ajuda para alguém, digamos assim. Como a criança, para lidar com medo, precisa do apoio do adulto, né? E a gente pensa primeiro pai, mãe, professores, mas se ela não consegue essa ajuda com esses, daí ela pode procurar ajuda, por exemplo, com um profissional especializado para poder atender ela. Sim, tem uma pergunta ali do medo que isso pode virar uma fobia, pode, dependendo de como ele vai, a proporção que ele vai tomando, então o nosso cuidado é realmente com relação a isso. Queria aproveitar também e perguntar para vocês, o pessoal foi me dando retorno. Desculpa ali, a questão é o que faz o medo o que faz o medo virar uma fobia? Então, quando ele vai aumentando de proporção, a ponto de impactar a vida da criança de forma bem significativa. Então você já fala, opa, o negócio não é mais só uma dificuldade, né? Ele já tomou uma outra proporção. Até, por exemplo, assim, digamos, a criança teve medo de uma coisa, daí gerencia, daqui a pouco aparece medo de uma outra coisa, gerencia, aparece... Então você vê assim que aquilo tem aparecido com recorrência para a criança. Então vale a pena realmente você parar e dar uma olhada melhor para entender o que está acontecendo. Queria aproveitar e perguntar para vocês, o pessoal tem me dado retorno que tem gostado dos temas e que tem sido bons temas, né? Mas também para que vocês me dessem um retorno assim de quais temas vocês têm interesse, quais assuntos tocam vocês em termos de educação, porque, sei lá, as ideias vão se esgotando e uma ajuda nesse sentido é bem-vinda, que pode ser aqui pela live ou pode ser depois nos comentários ou direct, como vocês quiserem. Daí eu aproveito para comentar que na semana que vem a gente tem uma live que não vai ser na terça, tem que ajustar o calendário ali, vai ser na quarta, daí eu vou dar um spoiler que o tema vai ser sobre sono, porque a gente começou a falar de medo hoje, e o sono entra no embalo, digamos assim, né, porque tem muitos medos que aparecem relacionados a sono e tal. Então eu vou estar conversando com o Alexandre Arias, que é pediatra, e a gente vai estar falando sobre sono. Então vai ser na quarta, ao invés na terça, como a gente tem marcado
as lives. Daí eu agradeço a presença de todos vocês. Ah, tá ótimo aqui, inteligência emocional. Ai, que tema gostoso mesmo. Daí queria agradecer a presença de vocês e dizer que eu espero vocês na próxima quarta. Até, um abraço grande então. Tudo de bom.